24 horas, Cássio. Em menos de um dia, a gente já tem um fato novo nesse processo eleitoral do esporte. E é justamente esse fato novo que é o tema desse vídeo que começa agora, em que a gente vai analisar mais uma movimentação no tabuleiro desse xadrez do poder no esporte. Uma movimentação que já havia sido especulada nos bastidores, tá? Inclusive internamente, eu e Cássio a gente já tinha trocado algumas informações nesse sentido, juntado peças, mas eu admito que parecia adormecida desde então, porque já tem acho que 2 semanas que a gente conversou, Cássio, sobre a possibilidade de Paulo Bivar, um dos filhos do ex-presidente Milton Bivar, sair do silêncio, sair desse distanciamento em relação ao esporte, vir para a linha de frente e, nesta quarta-feira, esse nome tornou-se público. Veio à tona, tá? Essa informação. Primeiro recebi uma mensagem no WhatsApp, tá? Eu vou até depois narrar a cronologia dos casos, mas recebi uma mensagem do WhatsApp da mesma pessoa que havia me sinalizado isso semanas atrás. Só fez assim, copiar. Que eu perguntei, eu tinha feito a seguinte pergunta. Quando a pessoa me falou, disse, pode ter novidade vindo aí em algumas semanas. Aí eu falei, semanas não é tempo demais não para o que está acontecendo. E aí, hoje ele só fez marcar a minha pergunta e colocar um pontinho, ou seja, estava de volta aquela pauta. A gente tinha conversado, né, Cássio, semanas atrás, sobre esse desenho de vir um candidato dentro do grupo de Milton e um candidato com a história de Milton, com o sangue de Milton, com o legado de Milton, que é o filho dele, Paulinho Bivar, Cássio. Fred, e neto de presente também, né? Milton Lira Bivar, Sim. inclusive dá nome a um dos ginásios da Ilha do Retiro. Sobrinho de Luciano Bivar, naturalmente. Sim. Presidente do esporte em outras oportunidades. Fernando Bivar, que durante muito tempo foi o curador do museu do... Acho que era o irmão mais velho Isso, no caso, o irmão de Milton e de Luciano. De Milton e Luciano. Acho que foi o curador do Museu do Esporte durante muito tempo. Catalogou. Eu lembro que eu fiz, quando trabalhava no diário, as matérias, 1.700 troféus de tudo quanto é modalidade. Enfim, era todo o trabalho, inclusive com baixa, né? Que estava na época lá. Então, é uma família, sim, que tem uma história muito ligada, não ao clube, porque muitas famílias têm histórias ligadas ao clube esporte, mas quando eu digo ligada, é ao comando do esporte, na verdade. Sim, é. É uma relação dessa forma. E essa informação foi pouco depois da morte de Milton. Assim, é difícil, vendo de fora, nunca conversei com... Também não. Só Também não. deixando... Nem o conheço. Mas pela relação, por isso que eu estava apresentando essa relação da família. E a partir do que aconteceu, pelo que acabou de passar, eu acho que é difícil não imaginar essa vontade de fazer De seguir pelo o pai, legado. de seguir o legado. Então, Cássio, é uma construção que surge. A gente não tá falando de 2003, a gente tá falando assim de... Não tem um mês, pô, assim. Isso. É uma construção que surge com a morte de Milton e toda a resposta que a torcida do esporte, ou para além da torcida do esporte, né, os outros clubes, a própria comunidade do futebol, todo mundo ficou muito sensibilizado e todo mundo fez questão de deixar Milton em um lugar especial na história. Tá? Na história do futebol da região, pelo menos, na história do futebol do país, mas principalmente na história do futebol do esporte. Então, há uma sensação de que aquilo ali despertou essa aproximação, porque nenhum dos filhos de Milton teve uma aproximação mais direta. Né? Romero é o mais ativo ali De nas redes arquibancada sociais. todos. De arquibancada todos. De direção, não. Porque o Romero é mais ativo no Twitter e tudo, mas só. Como todo mundo ali no Twitter. Exatamente, mas tem o peso, a fala dele. Não, eu digo assim, o sobrenome, mas eu sei, mas eu digo assim,
É mais um do contexto das redes sociais. É um torcedor do esporte cobrando, questionando, vibrando e tal, como nas redes sociais. Assim, de direção, eu não me recordo assim, É, dos filhos terem feito parte antes. e por isso que causa uma certa surpresa quando eu falo que eu e Cássio, a gente tinha conversado semanas atrás e que não chega a ser surpreendente pra gente, e se não é pra gente, quem tá nos bastidores também não é, tá? Porque certamente não era só eu, Cássio, que a gente já tinha trocado essa possibilidade de informação. Esses nomes circulam, tá? Nos bastidores e até nas redes sociais já tinha se dado uma pista, já tinha visto alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é surpreendente, foi surpreendente quando a gente recebeu a notícia 2 ou 3 semanas atrás. Aí causou uma surpresa. Isso, e quando chegou, e aí falando mais ou menos da forma como recebi, eh, ali já tinha, eu não lembro exatamente se já tinha tido Sport e Flamengo. Eu realmente agora eu tô falando, mas acredito que já, eu acho que já tinha tido, tá. Certo. Por que faz essa diferença? Porque na véspera foi o anúncio da saída de Yuri. Sem esse anúncio da saída de Yuri, não faria qualquer sentido. Então, eu Sim. acredito que já tinha tido isso, que na hora que teve, que Yuri Romão anuncia que vai deixar o esporte, naquele momento não era nem agora 31 imediato, de dezembro. ia ser 31 de dezembro, e já começou a sinalizar uma eleição indireta, e aí poderia ser N nomes, ou eleições diretas, que no fim das contas é o que acontecerá. Mas naquele momento, sem essa definição, esse nome já foi colocado do próprio com o interesse em disputar essa eleição. Eu não sei exatamente se ele teria ido de forma indireta, né? Porque, inclusive, até porque não dá para negar que a notícia sai no dia que é definido que será uma eleição direta. Isso. E isso faz muita diferença para esse processo. Muita diferença. Foi bem importante você pontuar isso, porque faz muita diferença. E agora a gente vai começar a arrumar a casa em relação à cronologia, às informações e a nossa visão e nossa interpretação do peso que causa a chegada, a possível chegada de Paulo Bivar para esse processo eleitoral. Na verdade, para o processo já chegou, porque a gente já teve desdobramentos muito claros a partir disso, tá? Eu trago para a tela, Cássio, 2 prints que foram postados no Twitter pelo perfil Caixa Preta Esporte, tá? E são 2 prints reais, tá? Por isso que a gente traz aqui. E de 2 personagens conhecidos da história do esporte e absolutamente e diretamente ligados ao grupo de Milton. Manolo, Manuel Veloso, é uma mensagem mais curta, tá? Essas mensagens foram colocadas dentro do grupo do Leões pela Mudança, tá? Porque se você lembrar, o vídeo que a gente colocou no ar, né, entre terça e quarta-feira, há uma aproximação, e eu cravo essa aproximação do Leões pela Mudança com o grupo de Milton. Então, vendo aqui para a tela, tá, vou ler essa mensagem, mostrando inclusive que essa aproximação existia. Manolo diz o seguinte: até mais, senhoras e senhores. Parabéns pela pressão do Pavão para ele sair do esporte. Pavão, ele está aí adjetivando Yuri Romão, tá? E uma mensagem muito maior, e faz todo sentido ser uma mensagem muito maior, a de Augusto Caldas, porque antes de eu receber de forma mais direta e mais contundente, e até conversar com pessoas dos 2 lados que confirmaram essa informação, antes de eu receber a informação de que o grupo de Milton estava cada vez mais inserido junto com o Leões pela Mudança, antes disso, esse nome já tinha chegado para mim, Cássio, de que Augusto Caldas já era parte do conceito, do projeto, já integrava o Leões pela Mudança, indiretamente, obviamente, mas o Leões pela Mudança já via Augusto Caldas como uma das pessoas diretamente relacionadas ao grupo, como um possível quadro até de compor, de fazer parte. Já era alguém diretamente, antes de se considerar que o grupo de Milton como um todo havia desembarcado no Leões pela Mudança, tá? Por isso que é uma mensagem muito maior, faz todo sentido. Amigos, tenho orgulho de ter iniciado, junto com o Cadico e vários amigos daqui, o movimento de mudança do nosso clube lá em 2022.
Da primeira eleição desse nefasto presidente, todos vocês sabem que sou oriundo e muito grato da gestão de Milton Bivar. Faço parte do grupo ligado a Milton Bivar. Decidimos, nesse momento de desastre do nosso clube, ir por caminho próprio, com uma chapa. Tenho enorme carinho e respeito por todos. Me sinto participante do grupo. Porém, por respeito, vou me retirar. Estou sempre à disposição no privado. Beijos no coração de todos. Ligarei para Matheus, está se referindo a Matheus Souto Maior, e já falou com o Cadico, com quem ele cita no começo. Tá? Então vou destacar diretamente aqui, Cássio. Sou oriundo e muito grato da gestão de Milton Bivar, faço parte do grupo ligado a Milton Bivar e decidimos, nesse momento de desastre do nosso clube, ir por caminho próprio. Está absolutamente claro nessa mensagem de Augusto Caldas, e também a gente compõe na mensagem de Manuel Veloso, que havia um embarque e hoje houve um desembarque. Tá? Vou explicar aqui, trazer a tela que a gente mostrou no programa de ontem, que está no nosso vídeo. Essa foi a tela que a gente mostrou de como estava o desenho dos grupos políticos do esporte. Na oposição, uma junção de dois grupos, um grupo tradicional e forte, que é o grupo de Milton, e um grupo que ganhou força com todo esse movimento, tá? Apesar de não ter lideranças históricas, de não ter nomes de maior peso, mas é um grupo que, enquanto grupo, se solidificou, tá? E que conseguiu, não em 2024, mas em 2025, consolidar nomes mais competitivos até para a eleição, como no caso de Matheus Souto Maior, que é apontado como o possível candidato desse grupo. Até ontem, a gente tratava como uma candidatura que uniria Leões pela Mudança e o grupo de Milton. Nesse desenho, a gente tem um grupo de Luciano Bivar numa região ainda incerta do espectro político. Em uma entrevista ao repórter do ENE45, Pedro Maranhão, Luciano Bivar falou, né, Pedro até me mandou o áudio e respondeu também por texto, sinalizando muito, talvez, uma postura talvez não saia muito desse espectro de neutralidade. Luciano tem o sentido da missão cumprida, tá? De que, não sendo Yuri, a missão está cumprida, o esporte está de volta ao trilho, é mais ou menos a lógica de Luciano. E do outro lado, tá? Branquinho, já apresentado como candidato, que tem já amarrado apoios diretos, obviamente, do grupo de Dubé, que é quem fez a costura para a saída de Yuri Romão, tá? Para convencer Yuri Romão a renunciar, e outros grupos, que são hoje grupos menores, que também já estão do lado de Branquinho e que compõem aí uma força política. Tá? Então, esse era o desenho que valia até poucas horas atrás. Fiz uma atualização e como eu percebi, Cássio, que talvez as movimentações sejam muitas, eu resolvi a partir de agora tratar por cores. Tá? Eu fui fiel ao de ontem, a partir de agora a gente vai ter cores para, a partir de agora, definir dessa forma. Tá? O Leões pela Mudança, em vermelho, o grupo de Milton. Cinza, o grupo do Luciano, amarelo. Tá? E o grupo de Dubê, um bege ali, um Por que dourado. tem 3 leões ali? Aonde? Com branquinho. Não é no que eu falei, são os outros grupos que compõem grupos Certo, menores. É porque eu não. grupos periféricos, Como né? eu chamo de grupos menores, eu não queria adjetivar para ninguém se sentir Certo, ok. diminuído por eu tratar como um grupo Ok. menor. Então, existem dois outros grupos claros Luciano, ali. qual é a chance de encaixar? É o sobrinho, sendo o sobrinho dele. Esse é o primeiro ponto, tá? Então vamos para esse desenho aqui, Cássio. O Leões pela Mudança se separa desse grupo de Milton, tá? Há uma separação. Aqui eu vou trazer mais bastidores. Não vou citar o nome de absolutamente ninguém, mas vou citar bastidores. Logo que eu acordei, nosso programa já estava no ar desde o final da noite de ontem, eu recebi a mensagem de um dos membros do grupo de Milton indo contra aquela composição que eu fiz, tá? De aproximação. Disse, ó, inclusive esse verbo compor, a gente só compõe com o esporte. Tá? Então, já achei um pouco estranho, porque até ontem à noite eu tinha conversado, tinha perguntado e não tinha tido nada nesse sentido. Foi a primeira sinalização. Depois, eu já contei aqui,
esse amigo que tinha me passado o primeiro sinal de que poderia ter um candidato forte do grupo de Milton, volta e explica a situação e deixa claro que vem a candidatura, que o trabalho vai ser para isso. Eu até perguntei, dá tempo de consolidar o nome? Não já tem dois lados muito decididos, a fragmentação da oposição não pode ser estrategicamente algo ruim, que favorece o Branquinho. É, e aí teve uma resposta que foi no seguinte tom: não, mesmo que perca, não tem problema. O importante é o posicionamento, tá? A independência, o legado, ou seja, muito conceito e não uma oportunidade eleitoral. Me parece uma decisão que não está nem tão preocupada com o peso das urnas, ainda que outros agentes dessa política do esporte achem que é extremamente competitiva, tá? Essa 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 candidatura. E no Leões pela Mudança, conversei com algumas pessoas e um tom em comum dessas pessoas que eu conversei. Não tratam que houve uma debandada de todo o grupo de Milton. Me citaram 3, 4 nomes que permaneceram. Ou seja, ao invés de tratar como uma saída do grupo de Milton, tratam como uma divisão interna do grupo de Milton. Um pequeno racha no grupo de Milton, em que parte desse grupo ficou com o Leões pela Mudança, com o projeto de oposição que já está na rua há mais tempo. Tá? Alguém ainda me sinalizou, tá, de que vai tentar recompor esse, esse, essa separação. Inclusive, apostando algumas fichas de que não vai adiante a ideia da candidatura de Paulo Bivar. Achei um tom muito diferente do que a gente viu do lado de Milton. Colocar interrogações se essa candidatura andaria. Tá? Do lado de cada moeda, também vi uma frase perdida dizendo, esperando até a possibilidade do Leões pela Mudança abrir mão da candidatura principal e se integrar aqui como apoio. Acho muito difícil também. Hoje eu vejo uma ramificação, tá, de fato, dessa oposição. E aí, Cássio, quando o Luciano Bivar dá essa entrevista que eu citei a Pedro Maranhão, não existia o nome de Paulo Bivar, pelo menos publicamente. Não sei. Veja, não publicamente, mas se a gente sabe, é Ele assim, sabia, pô, exatamente. É o que eu falei. Se a gente sabia, ele sabia. Dentro da família, né? Então, Cássio, não sei. E aí é uma incógnita enorme para onde Luciano vai. E detalhe: Luciano em amarelo aqui, admito que não é uma coincidência, tá? Não é, não coloquei amarelo. Os outros eu coloquei todas as cores é, 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 sem nenhum vínculo com nada. Talvez o Leões pela Mudança use mais o vermelho, eu tenha colocado, mas Milton e do B não, tá? Luciano, na própria fala dele, cita as organizadas. Eu coloquei amarelo porque Luciano Bivar tem. agora, agora. Ele vem, É, Cássio, tem esse, trabalha com esse voto. com a força da jovem, né? E eu confesso que eu não tenho como mexer aqui, Cássio. Por isso que eu coloquei ele exatamente no centro da tela. Veja, tendo esses votos, inclusive, é um peso definidor, talvez. Peso definidor, tá? Então, aqui é uma interrogação muito grande que fica, tá, Cássio? Se me perguntar qual é a minha opinião sobre tudo o que aconteceu hoje e as consequências, acho que a fragmentação da oposição é melhor para a candidatura de Branquinho. No entanto, o que mais pesa contra a até então principal candidatura da oposição, de Mateus, são as interrogações e questionamentos de falta de lastro político no clube, tá? Porque, queira ou não, veja só, Mateus tem um histórico dentro do esporte em várias gestões, mas em uma área muito específica, que é a área de tecnologia. As veias, né, do clube não passam pela área de tecnologia. O que faz a gestão do clube não passa
pela área de tecnologia. Então, uma composição com o grupo de Milton podia trazer nomes ao lado de Matheus que dessem esse peso, tá? Agora, com esse desembarque e com uma oposição declarada, tendo mais respaldo histórico, ainda que Paulo não tenha história dentro do clube, mas vai estar cercado de algumas pessoas que têm o próprio legado do pai dele, talvez traga mais segurança em quem quer uma oposição mais realmente declarada ao que foi a gestão de Yuri, traga uma candidatura de maior segurança. Então pode ser que aqui tenha uma migração de votos, tá? De pessoas que estavam flutuando muito ali entre uma visão conservadora por Branquinho, mas que muitas e muitas pessoas, e eu não acho que é errado, enxergam elos e fios que ainda conectam com Yuri Romão, e essas pessoas querem o extermínio completo de Yuri e qualquer rastro que tenha ficado, mas também tinham medo de algo que quebre demais a roda, digamos assim, né? Algo que traga um novo, mas é um novo muito novo, porque é um novo Sim. sem um peso histórico. Então, para mim, Cássio, foi botando na balança tudo isso que eu coloco, que eu trouxe aqui, para mim é melhor para Branquinho, mas com um risco maior de vir algo mais sólido e acabar prevalecendo, tá? A eleição deve acontecer, Fred, em 15 dias. Sim, Assim, até meados ali de dezembro. Essa campanha para esse pleito tende a ser muito rápido, essas costuras. Tanto é que essa costura, na hora que teve o anúncio, como eu falei, teve o anúncio da renúncia da saída de dezembro, já começou a ser costurado isso internamente. Até agora a gente meio que sabe as cabeças da chapa. Eu acho que as composições que vêm por aí, serão muito elas importantes. serão muito importantes para esse processo, porque, no fim das contas, são dois novos nomes. Veja, um é o filho de um ex-presidente, o outro já participou de gestão, o outro já foi presidente, mas há 20 anos. Então, assim, no fim das contas, para o esporte de 2025, são quase assim, são três nomes que não estavam tão ligados. E quando eu falo ligados, ao futebol. Sim. Nesse momento, com o esporte destroçado no futebol, assim, tem nem, assim, a gente falta até adjetivos, do tanto de adjetivos que a gente já usou aqui. A composição da chapa, ela vai ter que ser técnica para uma recuperação administrativa e provavelmente financeira do clube. Os processos do esporte se perderam. A gestão de Yuri Romão trabalhava muito em processos, mas ficou muito claro que os processos assim se perderam. Então, essa reorganização administrativa, internamente, o que se fala do clube é que é uma calamidade da forma como o clube é gerido. Isso, inclusive hoje, Por quem é gerido. numa dessas conversas, Cássio, eu vi uma tentativa de levantar o quanto de comprometimento financeiro já existe e um número que estava circulando era de 50 milhões, para você ter ideia. Tá? Mas não é 50, fechado não é fechado 50 não. o quê? Milhões, comprometimento com acordos de ex-treinadores, parcelas de jogadores que comprou, isso anual, Meu amigo, obviamente, se né? Zé Lucas não for pro Real Madrid, assim, vai ser difícil. Assim. Detalhe, esse número de 50 não foi na ponta do lápis fechado não, até porque dificuldade de saber quanto é. Eu já falei que a gente tá devendo um vídeo, mas enfim, posso detalhar mais pra frente, mas para não ficar com um segredo, até porque já tá no blog, que internamente o esporte imagina 117, ou seja, esse presente aqui vai pegar 117 milhões em 2026. Isso. Mas isso aí considera são duas formas de observar. Isso considera uma venda de Zé Lucas de 65 milhões. São duas formas de observar. Uma, você está considerando que o ovo está na galinha ainda. Você vai considerar que essa venda precisa acontecer, precisa ser nesse volume. E se não tiver essa. Veja, se não tiver essa negociação nesse porte, o esporte sem Zé Lucas é um esporte de 52 milhões de reais. Que não pagaria nem Nada, pô. Veja, eu desse ano esperando do Zé. Assim, Mas é uma projeção muito abaixo não, de jeito nenhum. Você acha 100% realista? A última projeção, inclusive, por isso que a gente está devendo o vídeo que era para falar sobre isso, era a última projeção sem liga foi 56 milhões na Série B. Mas Sem liga. Sim, mas há 3 anos.
Mas o contrato da Série B. Sim, a gente Não, tudo debate bem. mais isso Mas, não, no mas, vídeo. é porque, porque isso tem a ver com isso aqui. O contrato da Série B não andou como o da Série A, não, Sim, eu tá? sei. Foi de 10 para Mas é 13. porque eu já vi, por exemplo, outros clubes que têm uma projeção de ganho significativo na Série B em comparação a 25 ou 26, mas depois a gente debate. E nesse cenário de um clube de 117 milhões com essa necessidade. A última coisa que você estava falando, só para não passar batido, que eu disse duas formas de observar. Uma era contando com a venda, outra era que pelo menos a projeção interna talvez seja conservadora. Sim. Talvez a venda seja mais do que 65 milhões, sobretudo depois do Mundial, que ele foi muito bem. Esse esporte que vai. O comando do esporte de entre 52 e 117, com o Zé Lucas sendo o fator determinante para essa diferença, vai precisar de um entendimento de futebol que o clube não tem há anos. Há anos. Não, e aqui, nesse momento, dos três, assim, essas peças vão precisar aparecer. Porque dos Perfeito. três. As peças que você disse, as peças que vão formar o grupo. Porque nesse momento a eleição, cara, é isso que eu tô falando. A eleição, cara, vai querer a reorganização administrativa do esporte. Precisa, na verdade. E sobretudo que a gente está gravando no vídeo onde foi feito o fair play, foi lançado o fair play da CBF com regras onde você tem que ter um déficit de no máximo, sei lá, não sei se era 10 ou 30 milhões, ou 2,5% da receita. E o esporte, assim, vem estourando isso, vai ter que mudar. Então, vai ter que mudar o fair play, sobretudo que é o... Nessa quinta-feira a gente traz esses vídeos todos que a gente tá... Esse fair play é muito interessante, porque ele começa a ser 2026 a implantação, mas ainda de forma sem, e a partir de 2028 já com punição. São 3 vídeos que a gente vai prometer aqui ao longo dessa quinta-feira, tá? Mais pro fim da quinta-feira. Fair play, orçamento do esporte e uma reportagem que foi publicada sobre o orçamento do Avaí, Que tá até ligado, que está completamente ligada ao fair play. E, por exemplo, o Avaí prevê... E ao orçamento do esporte. Porque lembra que eu citei outros clubes? Um deles era o Avaí. O Avaí prevê um aumento substancial na sua receita da Série B, com direitos, com tudo, mas depois a gente debate. Porém, o comprometimento do Avaí está tão gigantesco, inclusive tendo que começar a pagar as parcelas da RJ, que o Avaí está em recuperação judicial, que o Avaí vai ter uma redução de folha projetada para jogar uma Série B, Cássio, de 3 milhões, vai reduzir para 670 mil. A gente vai debater isso em vídeos que você pode procurar no nosso feed na quinta-feira. Desse aqui do futebol, desses 3 nomes, num primeiro momento, você não aposta, você é o sócio do esporte, você não deposita sua confiança ao futebol tá aqui. Não. Esses nomes vão precisar aparecer, e na hora que Fred traz esse detalhe, a última vez que o esporte teve dinheiro, a Série B sem liga, sem dinheiro da liga, da Liga Forte União no caso, foi 56 milhões a projeção de orçamento. Que isso é 2023, tá? Sim. Tipo, essa é 23, porque 3 24... anos. Porque você vai 3 anos em relação a 26. Porque 24 entrou uma parte da Liga, 25 Sim. entrou uma parte da Liga. 23 não teve e estava na Série B. É muito diferente. E o acesso de 24, que já foi um acesso impulsionado pelo dinheiro da Liga, é uma folha de 4 milhões e 300 mil reais. Ou seja, eu não sei como é que o esporte vai ter essa capacidade. E esses nomes que vão fazer, e os nomes que vão... Esse time do esporte vai precisar ser remontado, assim, francamente. Aquele vídeo da gente já envelheceu. Será que eu não sei como. Não, outro debate. É outro debate pelas amarras contratuais. Mas e pelo tempo que passou. Isso. Porque esse aí tudinho vai jogar para 20 de dezembro. 15 de dezembro, 20 de dezembro. Concluindo, o nome que vai comandar o futebol, o nome que vai comandar o futebol, dentro de uma realidade completamente desafiadora, que é a realidade que remete a 2023, esses nomes ainda vão, eles têm 15 dias para aparecer. Porque hoje o torcedor do Vale aqui, tipo, aqui, é isso aqui. A eleição do esporte é isso aqui. O cara disse, não sabe para onde vai direito, não. Não sabe, não. Quem não tem lado político, quem não está envolvido com grupo político... Veja, quem tá, o cara, eu não estou falando para essa pessoa. O sócio que está neutro não sabe para onde vai. Até porque o que está envolvido, o cara vai conceber inotável, mesmo que o cara ache que Matheus seja melhor e vice-versa. Eu tô falando pro cara que diz, pô, e agora? São 2 mil sócios que vão aparecer que não tem relação com isso aqui. O cara vai para onde? Depende muito do que vier, Cássio. Inclusive E detalhe, eu acho que... das séries de entrevistas, eu acho que precisa dos projetos. Logo. Essa aí, Cássio, é o seguinte, eu ia terminar justamente por isso. É o melhor caminho para o esporte, né? O processo democrático. Tem que ser o mais rápido possível. Hoje o presidente do conselho garantiu que a renúncia seria protocolada imediatamente, né, com urgência.
Há uma informação que não vai ter nenhuma carta de renúncia, que vai ser algo bem burocrático mesmo, já vai ser protocolada a renúncia, tá, de Yuri. Inclusive, o nome de Paulo não vinha a público ainda, porque dentro do grupo de Milton existia um medo de que Yuri, mesmo dizendo que ia renunciar, voltasse atrás, até pelo surgimento, eventualmente, desse nome, que eles enxergam como extremamente competitivo para a eleição, e de fato acho que é competitivo. Então, Cássio, o tempo é um inimigo absoluto dos três. Porque os três não vão ser. Um deles não vai ser presidente do esporte. Então o tempo hoje é inimigo dos três. O esporte não tem treinador. O esporte tem dezenas de contratos milionários em vigor para 2026. Veja só. O esporte tem uma folha dita por Yuri Romão de 6 milhões e meio, folha direta, sem contar a folha paralela. Tá? Que ele diz que não existe, mas obviamente existe. E ele mesmo confirma indiretamente. Quando tem acordo com vários demais. jogadores, é óbvio que existe uma folha paralela. Talvez ele nem soubesse o que é uma folha paralela. É provável. Mas só com a folha do futebol, o esporte tem 6 milhões e meio. Eu diria que 70% disso, pelo menos, está comprometido para 2026. 70%, 80%. O que é que eu quero dizer por comprometido? Lembrando que ele falou, Yuri, que os contratos tinham gatilhos de redução. Vamos ver. Vamos ver. Também não garanto, não. Isso foi dito, né? Foi. 70%, 80%, Cássio. Eu vou ficar por aí, tá? Que o esporte termina o brasileiro e tem uma obrigação de pagar uma folha de 5 milhões em janeiro. Eu tô falando aqui de forma. Mas eu tenho. Veja, como informação, a conta que eu tenho é que o esporte tem que pagar 7. 7, né? Não de folha, de operação, custo de operação. 7 Mas eu mil. vou jogar aqui uns 5 milhões. Como ele disse que é 1,5 milhão, tá batendo mais ou menos. Ele falou que o clube custa 1,5 milhão, né? Não, mas o operacional do esporte em janeiro, e aí chama a atenção o seguinte. Não, porque o Yuri recentemente falou que era 6,5 de folha e 1,5 de operacional. Não, mas eu não tô falando de 25, eu tô falando já de 26. Então, cara, eu quero dizer o seguinte, pô. Que sai de um cenário de 8 para um cenário de 7. Mas é o custo. Tudo bem, porque o custo do clube. Mas o custo. Quando ele falava em 8, era. 6,5 mais 1,5. Ele Não, detalhou então, assim. mas tinha outros custos também do clube. Isso era folha administrativa, não era folha. Tem custo de parcelas, por exemplo, de pagamento. Eu não sei se nessa leitura. Eu acho que na conta dele entrou, nessa lei. Entrou tudo. Eu acho difícil, tá? Assim, porque como o administrativo batia 1,5 milhão, não sei se juntando todas as parcelas com a folha do administrativo só ficava 1,5 milhão de reais, não. Mas enfim, tá? Eu prevejo aí uma obrigação de folha de futebol de pelo menos 5 milhões. E aí é o seguinte: se chegar, Cássio, dia 15, 20 de dezembro, e ninguém tiver negociado, dizer assim, ó, Sérgio, meu irmão, vamos tentar. Não fica aqui não, pô. Não, a gente não vai te pagar, vai ser um problema. Tu vai pra justiça, vamos arrumar um time pra você. Romarinho, vamos ser negociado. Se não tiver quem cuide disso, no dia da representação, tá todo mundo aí. Não bastasse Thierry, Cariúcho, contrato Novaldo, os que têm contrato vão estar todos aí. Vai fazer o quê? Vai deixar Henrico com esse poder gigantesco na mão de tocar toda a transição sem ter um presidente. Porque, olha só, Yuri vai renunciar. Vai ter uma lacuna de poder. Não vai ter nenhum presidente. Vai ser o Higuera, né? Sim, vai ser o presidente do conselho, mas vai definir treinador, vai ficar sem treinador, Cássio. Imagina um mercado que já não tem grandes opções dia 15, dia 20 de dezembro. Então, assim, o tempo é inimigo. E eu não sei se haveria como seria o cenário ideal, quase utópico, que quando as 2 ou 3 ou 4 chapas fossem protocoladas, se tivesse uma espécie de uma reunião técnica entre elas, com o Henrico, que é quem está à disposição, dissesse, ó, submeta tudo que aparecer a um conselho de transição que tem um representante de cada. Se houver um consenso sobre alguma coisa, por exemplo, o Henrico chega, opa, consegui que Sérgio Oliveira vá embora. Branquinho concorda, Paulo concorda, Matheus concorda, para poder tocar, nem que seja só questões de unanimidade. Ó, fechei aqui com Carpini.
Branquinho concorda, concorda. Paulo concorda, Matheus concorda, ok. Para que as coisas andem, tá? Então poderia que cada um de cada lado indicasse um nome para formar uma espécie de comitê de transição para Henrico ter que responder. Repito, se houver choque, conflito de opiniões, aí ok, deixa para lá o conflito. Mas se puder ter unanimidade, e pô, eu acho que algumas coisas têm unanimidade. Repito, se conseguir que Sérgio Oliveira vá embora sem custo, não é unanimidade? Ou será que alguém aí quer contar com Sérgio Não, Oliveira? acho que não. Se Romarinho aparecer uma proposta para ir embora, não é unanimidade? Então, assim, existem questões que podem ser resolvidas. Eu acho que todo mundo tem o mesmo conceito. Então, quem sabe é meio utópico. Muito utópico, eu repito. Quase até inocente e infantil que eu estou falando aqui. Mas alguém precisa dizer. Tá? Então, eu venho aqui e digo, mesmo que seja uma ideia boba, uma ideia de quem não está lá dentro, de quem não tem arestas políticas e coisas do tipo. Tá? Então, dessa forma, temos agora 3 fotografias, Cássio, nesse processo eleitoral do esporte e Lembrando que o esporte não tem consenso desde a eleição de Luciano Bivar para 2005, 2006. pós-branquinho, né. Pode brincar, são 20 aninhos. Então é isso, Mas é tá. assim, É. é normal. Não esperávamos trazer essa atualização hoje, não esperávamos fazer esse programa tão cedo, ainda que a gente tivesse ali, eh, rumores, né, informações de que essa candidatura poderia vir. Eu particularmente achei que era uma ideia que já tinha sido a página virada, né, sobretudo depois de parte significativa do grupo de Milton ter embarcado com Leões pela Mudança. Mas enfim, fato novo, vídeo novo e chegamos agora ao final, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no 45 minutos, procura aí no teu celular, na tua televisão, no teu notebook, como se inscrever, você vai aqui em cima do canal, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações, que é importantíssimo. Não é que vai ficar chegando mensagem o dia inteiro no seu celular, não é isso. A gente coloca hoje 3, 4 vídeos por dia, abre uma live, você vai receber o aviso desse vídeo. Você vai olhar e vai ler, ó, chegou um vídeo novo sobre a nova arena do Vitória. Tem interesse? Assiste. Não tem interesse, meu Esse vídeo amigo? existe mesmo, tá? Tô dando exemplo real. Não tem interesse? Passa em frente, tá? Pesquisa de torcida, tem um vídeo novo. Tem interesse? Assiste. Não tem? Passa em frente. Se você ativar as notificações, você vai receber sempre isso. Se você não ativar, mesmo sendo inscrito no canal, você vai entrar no YouTube e o algoritmo do YouTube pode simplesmente não oferecer um vídeo nosso. Então, por isso é importante se inscrever, é importante, tá, ativar as notificações. Vocês sabem, eu sei, mas vou apresentar essa dupla aqui no final, a turma do esporte sabe, por isso que eu digo, uma coisa é a gente fazer um vídeo de outra equipe. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli, tá? A direção é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza. Nós somos o 45 minutos, tá? Segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Twitter. Tem TikTok, Cássio? Ainda não. Então é Tu isso. tem. Não, não. É Esse porque aí esse mundo não tem nem como checar, né? esse aí é difícil. Não, Mas alcança não. já era para termos. Porém, Uma talvez. tapinha, saiu a barba. É assim, ó. Trocamos de roupa. É, exatamente. Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.